Sabia que o sexo oral é um dos responsáveis pelo prazer máximo da mulher e, além disso, mantém a chama acesa do casal? Como fazer então para melhorar o desempenho do sexo oral? Quer saber? Então vem comigo até o final do vídeo. Cada pessoa é única e o prazer de cada um também é. E existem pessoas que não têm tanto prazer assim com a prática do sexo oral. E tá tudo bem. Mas se eu te dissesse que existe uma pesquisa com 38 mil participantes que avaliou as práticas e atitudes para melhorar aí a chama, para deixar a chama acesa do casal. E uma das práticas é justamente o sexo oral. Eu acho que você repensaria a respeito, até porque o sexo oral é muito importante para aquela pessoa que não está podendo ter penetração por algum motivo. Pode ser uma mulher que tem uma dor na relação sexual e que está em tratamento, pode ser aquela mulher no pós-parto, pode ser aquele homem que está com dificuldade na ereção pós-prostatectomia. Então, vai deixar de ter relação? Não. Um dos grandes trunfos é o sexo oral, sem dúvida, para ter muito prazer. Então, vale sempre a pena a gente pensar como melhorar esse desempenho para colocar em prática, tanto nessas situações, que podem ser transitórias, porque todas elas têm tratamento, mas também para melhorar no dia a dia, no nosso arsenal aí, do nosso setting sexual. Então, é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu sou Mônica Lopes, sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e com formação em sexologia clínica. E sem delongas, vamos às orientações, né, que eu vou te dar para melhorar o desempenho do seu sexo oral, tanto para você receber quanto para você doar. Primeiro eu vou começar falando para quem vai receber, que é mais fácil, que é uma coisa muito simples. As pessoas não se comunicam no ato sexual. E não se comunicam fora da cama, não se comunicam às vezes dentro da cama. Não estou dizendo que é todo mundo, mas muita gente. As pessoas têm um costume, nós fomos educados a achar que está tudo ali no automático, né? Que você já tem que saber tudo, e não é assim. Quanto mais a gente sabe, quanto mais informação a gente tem, melhor é o nosso prazer. É como eu sempre digo por aqui. Ter relação sexual, todo mundo consegue ter. Agora, o prazer, aí já são outros 500. Quanto mais você sabe a respeito, quanto mais você estuda a respeito e se entrega para essa prática e tem diálogo na relação, mais prazer você tem. Então, por isso, o diálogo é essencial. Na hora da prática, né, se não está legal em alguma pressão que está fazendo ou em algum lugar que não está sendo bom, fale educadamente, né, de maneira carinhosa, mas fale, olha, aqui não está muito bom. E quando for bom, você faça a expressão corporal, dê algum som, né, um gemido, que indica para a pessoa que está bom. Ou fale, ai, que delícia e tal. Tem um monte de maneiras que você pode falar, né? Então, acho que isso é super importante aí para quem recebe, para estar, assim, dando esses sinais para a pessoa que está fazendo. Agora, vamos começar falando de várias dicas aqui para o sexo oral, e eu vou começar pela vulva. Lembrar, primeiro, quem é aqui, né, o responsável pelo maior prazer? É o clitóris. Então, você precisa identificar o clitóris. O clitóris, ele fica acima da uretra. A uretra é esse caninho aqui, onde sai o xixi. Claro que essa vulva é enorme, de pelúcia, né? Uma maneira mais lúdica da gente se comunicar. Mas dê uma olhada também no livro de anatomia, veja, tá? E quando você estiver com a pessoa, você olha para a vulva dela, identifique que fica bem ali embaixo um pouquinho dos pelos pubianos, tem esse capuzinho, tá? É uma área que geralmente é um pouquinho mais alta, e aí embaixo desse capu fica a cabeça do clitóris. Não necessariamente você precisa levantar a cabeça para fazer o sexo oral, tá? E o sexo oral, gente, não se resume só aqui. Lembrar que antes do sexo oral, na região genital, preparar todo o corpo é uma maneira de deixar a excitação alta. Então, beijinhos por todo o corpo, suspiros, falar alguma coisa no ouvido da pessoa, né? Então, desde o rosto, ouvido, pescoço é uma área muito interessante, né? O colo, os seios, a barriga, e pertinho dessa região, dá assim, baforadinhas. Então, né, o ar quente que sai é um estímulo a mais para essa região. Você pode também, se estiver muito quente, né,
pegar um gelinho, passar pelo corpo todo da pessoa, sabe? E por essa região, já preparando aí para o sexo oral. E aí depois você com as mãos, você pode fazer toques, pode dar batidinhas, tá? Pode fazer toques mais suaves na região. Então aqui são os lábios, né, externos, os lábios internos, você pode ir devagar, mas pode ir até a área do ânus, que é muito excitável por fora, a área do períneo, que é a região que fica entre a vulva e o ânus, tá? Voltar para cá, dar beijos na região e chegar até o clitóris, onde você pode estimular com a mão. Se estimular com a mão, coloca um óleo de coco, coloca um lubrificante íntimo para ficar mais escorregadio e melhor. Agora, se essa mulher tem uma lubrificação mais abundante, você pode pegar aí essa lubrificação e trazer para a região do clitóris para fazer com as mãos. E também depois passar, né, para o grande finale, que é a boca. Então, tanto com essas baforadinhas, quanto com a língua. A língua que pode passear para todos os lados. Uma coisa importante também, pergunte para a pessoa, tá gostoso? Você tá gostando? Né? Não, você não vai perguntar de 2 em 2 minutos, mas você vai perguntar uma vez ou outra, né? E observar quais são as reações do corpo da pessoa. Se a pessoa está gemendo, se a pessoa está quietinha, assim, concentrada, você, né, vai vendo como é que a pessoa geralmente recebe esse prazer, né? E aí, dando esses sinais, você sabe, opa, tô bem, tô fazendo tudo certinho, tá? E a língua, né, é muito importante porque ela é molhada, lubrificada, então passar pode ser na direção de vai e vem, pode ser para cima e para baixo, pode ser movimento circular, pode ser suave. Preste atenção, porque algumas mulheres têm essa região sensível, outras mulheres gostam de uma pressão maior. E a mesma mulher pode gostar de um dia uma pressão mais fraquinha, outro dia uma pressão maior. Pode dar sugadinhas, né, nessa região, então pegar a cabeça do clitóris, né, e sugar, tá? Então fazer tipo isso que eu estou fazendo com o dedo, só que com a boca, né, bem suave ou um pouquinho com mais pressão, alternar essas pressões e observar o que ela está sentindo. Então, você vai fazendo, né, até que você vai deixar a mulher tão excitada a ponto de chegar ao orgasmo. Bem, eu vou dar uma orientação para aquelas pessoas, aquelas mulheres, por exemplo, que têm dificuldade de chegar ao orgasmo com penetração. Então, a parceria pode fazer tudo isso, tá? E quando estiver quase chegando no orgasmo, né? Ai, vou, né? Vou agora, vou gozar e tudo mais, você sair dali e fazer a penetração. Se for uma parceria feminina, fazer a penetração com o dedo, caso você queira, ou pode continuar até a mulher ter o orgasmo. Se for uma parceria masculina, ir para a penetração aí do pênis, tá? E aí a penetração do pênis fica mais fácil da mulher ter o orgasmo, porque você vai sair da boca para o pênis de uma maneira um pouquinho rápida, né, para não perder essa excitação, e a mulher vai estar no platô de orgasmo. Então vai ficar muito mais fácil dela ter o orgasmo. E aí quando você penetrar, mantém aí com a mão, ou ela mesma mantém com a mão, essa estimulação, porque como vai estar quase e vai ter a penetração, vai ficar muito mais fácil dela ter orgasmo. Tá vendo? Depois vocês me falam aí se deu certo, mas é uma orientação de ouro. Agora vamos falar dos homens, né? Das pessoas que têm pênis. Vamos lá? Então, me incomoda muito quando eu vejo na internet uma coisa meio receita de bolo. Você vê que eu dou várias orientações e vocês vão pegar aqui o que vocês quiserem, tá? Por quê? Porque é importante essa leitura do outro, né? A gente está perdendo muita conexão com as pessoas com quem a gente tem relação e está ficando uma coisa meio automatizada ou uma coisa muito performática. É claro que orientações de como baseado na anatomia, né, na própria fisiologia do corpo, são super importantes. É isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Eu quero deixar bem claro que é essa perspectiva. Vocês absorvam o que faz sentido para vocês, né? Vai colocando em prática o que faz sentido para vocês e construindo, né, o seu ambiente erótico com a pessoa. Isso é o mais importante, tá bom? Bem, e aí vamos lá, para as pessoas que têm pênis, né, para os homens ou para as pessoas que têm pênis, vamos lá. Bem, primeira coisa, a glande é assim um trunfo
para o prazer. Mas lembrar que assim como eu falei da vulva, né, toda a região é uma região de prazer. Até porque quem assina meu canal já sabe que o maior responsável pelo prazer é o cérebro. Então, se a pessoa está tendo pensamentos, fica muito mais fácil, fantasias, né? Fica muito mais fácil de ter prazer. E aí, gente, lembrar que o saco escrotal é uma área também bem gostosa, mas pode ser uma área dolorosa. Então, cuidado, atenção para vir para essa região com toques sutis, com gentileza, amorosidade, tá? E também uma região que pode se explorar é a região do períneo, a região que fica entre o saco escrotal e o ânus, porque é uma região também de muito prazer. Para aquele homem que, Deus me livre, chega perto do meu ânus, já deixa isso claro, olha, eu vou só perto, se permita, eu não vou fazer nada e tal. Para aquele homem que gosta e tal, aí vai ficar mais fácil ainda, muito melhor, muito mais prazeroso, tá? E aí, vocês que sabem da parceria de vocês. Bem, aqui pode, eu posso colocar a boca, eu posso dar beijos, fazer uma leve sucção, sempre lembrar que não é uma área para apertar, nada disso, é bem suave, tá? E pode fazer até concomitante ao sexo oral aqui no pênis. Lembrar que antes de ir para a área genital, fazer aquilo que eu falei, né, de ir para todo o corpo, pescoço, né, o mamilo do homem também é uma área de muito prazer para vários homens, barriga, dar aquelas baforadas assim, perto do pênis e perto da glande, antes mesmo de fazer um sexo oral com a boca um pouco mais profunda, tá? Lembrar que a região, como eu falei, da glande é uma região que merece ser beijada, né? As lambidas são muito bem-vindas, então, botar a boca como se estivesse beijando o pênis, né? E depois aprofundar a boca, né, para a região da haste do pênis, que pode começar a aumentar a velocidade desse sexo oral, imitando aí uma penetração. Então, nesse caso, é você que está, né, penetrando o pênis, né, com a sua boca. Então, a profundidade vai de acordo com o que você achar bacana para você e para sua parceria, mas a priori, tá? Tem muita coisa assim que a referência é muito da pornografia. A priori, a gente respeitando a fisiologia e tudo, a glande é que tem uma área mais sensível e a haste nem tanto e muito menos aqui essa parte. Porém, tem toda uma fantasia e quem sou eu para estar tolhindo vocês, né? Eu acho que aí é uma questão de acordo aí entre os parceiros, né, dessa relação, tá? Mas também dar beijinhos aqui do lado, né? E fazer um movimento da sucção. Isso é importante porque você até ajuda ao cara a ter a ereção, né? Porque você ajuda o fluxo sanguíneo vir para cá. Então, fazer o movimento da sucção, tá? Também interessante. É claro, gente, observem se a pessoa está gostando, perguntem. Tá muito forte? Tá gostoso? E aí, se estiver gostoso, manda bala. E é isso. É ter carinho, né? Já que você está numa relação sexual, mesmo que você não seja apaixonada pela pessoa, nem a pessoa por você, mas aproveita da melhor maneira possível, é uma troca de energia bem bacana. E uma coisa importante que eu quero que vocês falem para mim aí, se deu tudo certo, se faz sentido para vocês, e qual a área do corpo que vocês, assim, qual a área, na verdade, do genital que vocês gostam, qual o movimento desses, assim, esse daí realmente é muito bom para mim. Lembrando, gente, que tudo isso pode ser dito de uma maneira elegante, porque o sexo não precisa ter uma linguagem chula. Vamos tirar o sexo disso, né? Vamos falar de uma maneira aberta, leve, mas elegante, né? Não precisa a gente baixar o nível para falar sobre sexo, porque é uma coisa tão linda, por que não falar de uma maneira também bacana, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, assina meu canal e compartilha também, porque outras pessoas podem gostar bastante desse conteúdo.